Vamos seguir falando desse dia em que o tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil começou a valer e um dia de crise política, mais um dia de crise política, como a gente trouxe aqui na nossa primeira meia hora. Rodrigo Orengo chegando agora com a gente para analisar aí se há uma luz no fim do túnel para essa crise aí, tanto com os parlamentares da Câmara e do Senado, de oposição. Pressionaram, conseguiram uma reunião separadamente com o Hugo Mota, como o Caian Messina acabava de informar a gente. Agora, a gente tem que lembrar que o governo também está nessas conversas, inclusive com uma arma mágica chamada liberação de emendas, né, Orengo? E essa é sempre uma saída. Aliás, Adriana, essa sempre é uma luz no fim do túnel, né? Liberar emenda quando tem crise no Congresso Nacional, né? Mas, claro, com recurso público, né? Com recurso do contribuinte. Mas é realmente algo que toca muito fundo aqui aos parlamentares, né? Qual é a estratégia do governo? É não deixar o Centrão aderir em massa a esse protesto da oposição. Até porque ninguém está interessado na paralisia do Congresso Nacional. Quando você vai lá e bloqueia o plenário Ulisses Guimarães da Câmara, do Senado, acaba travando diversas pautas, inclusive a tribuna que deveria estar aberta nesse momento, até para manifestação dos parlamentares em função de um dia importantíssimo, que é um dia de tarifaço dos Estados Unidos, né? Um dia aí de uma ação sem precedentes do governo dos Estados Unidos, né? O que se esperava do Congresso Nacional era realmente uma reação dos parlamentares no plenário, mas é um movimento da oposição, né, para marcar firmar uma posição lá no Congresso Nacional, né, contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, a prisão domiciliar. E a oposição está pedindo algo que nesse momento não é factível, não é possível, né, que é a aprovação, por exemplo, pautar a anistia ao 8 de janeiro. Como os líderes da oposição dizem, uma anistia geral e irrestrita ao 8 de janeiro. Hoje, dentro do Congresso Nacional, não há clima, não há votos suficientes para essa aprovação. Também impeachment de Alexandre de Moraes. Também não há votos suficientes para avançar com esse tema. E não temos precedente na história do impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, avaliando com líderes partidários que têm ali o poder de decisão, né, com as mesas diretoras, hoje é muito difícil a oposição alcançar esses objetivos, né? Agora tem uma outra pauta, que é o fim do foro privilegiado. Essa é uma pauta que tem mais adesão dentro do Congresso Nacional, porque hoje o parlamentar ele não se interessa mais em responder direto ao Supremo Tribunal Federal, em função de ações recentes, prisões, né, restrições recentes de parlamentares com mandato, que já estão respondendo ao Supremo Tribunal Federal. Hoje, a maioria dos deputados e senadores entende que é muito melhor responder na primeira instância. No passado era o contrário, viu, Adriana? Até pouco tempo, o foro privilegiado, o foro por prerrogativa de função, era ali uma trava legal, né? Pouquíssimos parlamentares eram punidos no Supremo Tribunal Federal. A gente lembra que há pouco tempo tivemos aí o primeiro parlamentar punido, mas hoje é muito melhor para o deputado e senador responder lá na primeira instância, ter grau de recurso, e o processo ele acaba se alongando. Então essa é uma pauta que tem adesão interna aqui e pode caminhar sim dentro do Congresso Nacional, né? Até porque já tem aqui um avanço na legislação, na discussão legislativa dentro do Congresso. Agora, do ponto de vista político, a oposição, se insistir com esse caminho de tentar travar os plenários, pode ficar isolada também, né? Pode ficar sem o apoio do Centrão. Então, o que se espera a partir dessas conversas é que sim, a Câmara e o Senado, as mesas, façam sinalizações à oposição, que obviamente tem lá que ter representatividade, força dentro do Congresso Nacional, mas não pode simplesmente atravancar o processo legislativo, parar as sessões. Isso não tem nem precedente regimental para isso. Então, em tese, os parlamentares deveriam ser punidos por impedir o trabalho legislativo. Mas é claro que isso vai depender agora de um acordo, que se espera que até o fim do dia um acordo seja anunciado entre as presidências da Câmara e os partidos de oposição. Você lembrou bem, Orengo, que já teve um tempo, né, que políticos consideravam um privilégio responder diretamente eventuais processos judiciais diretamente ao Supremo, que era considerado, enfim, que consideravam que ali o processo seguiria um curso mais, digamos, correto, que eles estariam de fato mais seguros no direito de defesa junto ao STF. Agora, hoje eles tentam exatamente o contrário, mas também tem um entendimento recente que mudou, que é
o político perdeu o cargo, mas o crime do qual ele é acusado tem ligação com a função que ele ocupava, ele continua respondendo ao Supremo e não volta lá para a primeira instância, não passa por todas as etapas, que é um entendimento jurídico novo no Supremo. Vamos aguardar para ver se sai esse acordo, porque de fato tem uma economia que precisa que parlamentares defendam os setores que estão atingidos por esse tarifaço, que governadores de qualquer partido defendam os setores atingidos e busquem soluções junto com o governo federal, né? E aí, Adriano, tem um ponto que ele é fundamental, né, que é o emprego, é o setor produtivo, é a produção de riqueza. A gente falava há pouco aí da emenda parlamentar, ela só existe porque há muito imposto sendo pago, há um orçamento e há um setor produtivo que está preocupado nesse momento, né? Então, até o fim do dia hoje, deveremos ter novidades também naquele programa que foi prometido pelo governo de auxílio aos setores que estão sendo taxados aí, sobretaxados pelos Estados Unidos. Especialmente aqueles que podem afetar os menores, né? Os que de fato podem perder o emprego muito rapidamente se a produção ficar travada aqui no Brasil. Obrigada, viu, Orengo? Valeu, até mais. Tchau, tchau.